meninos e meninas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de hoje. Antes de começarmos, eu queria lembrá-los que nossas aulas elas vão para o nosso canal do YouTube, Educa Recife. Também queria apresentar Plínio, que fará a nossa tradução para Libras hoje, o que torna, na verdade, nossas aulas muito mais acessíveis. E aí também é importante lembrar que o nosso aplicativo foi lançado. Para isso, e que para que a gente consiga ter uma dinâmica de interação bacana, seria interessante que vocês baixassem. Aí vocês fazem, mas como baixar, Camille? Vocês podem tanto fazê-lo pelas lojas de aplicativo, tanto Android como iOS, mas vocês também podem agora apontar os vossos aparelhos Android primeiro para a tela e baixar pelo QR Code que está no cantinho da imagem, tá? Primeiro, agora a gente colocou primeiro para os dispositivos Android. Então, se você é Android, pegue o seu dispositivo e pode apontar para a tela. Mas, se você, na verdade, é dono de um aparelho iOS, vocês também podem fazer do mesmo jeito. É só apontar para o QR Code que aparece agora na tela. Então, ó, aí vocês podem me questionar, mas Camille, para que baixar o aplicativo? Porque lá vocês conseguem ver todas as nossas aulas simultaneamente, participar do chat, tirar dúvidas e também a gente pode fazer atividades. Então, baixem o app, vamos ter essa interação que eu tenho certeza que isso vai enriquecer nosso aprendizado, tá? E é bom que eu também aprendo com vocês e não só vocês comigo. Vamos lá, né? Bom, hoje, finalmente, vamos encerrar o tópico entrevista, que a gente tem visto nessas últimas semanas. E aí, na verdade, o que eu preparei hoje foi mais uma grande revisão de um pouco de tudo que a gente viu. Exceto, claro, as características do gênero entrevista, que eu acho que a gente já viu bastante, né, gente? Mas aqui a gente vai ver um pouco dos tipos, vamos ver algumas coisinhas e no final vamos revisar questões de coerência, conjunção, tá? Vamos lá. Então, a gente vai hoje o quê? Além do gênero entrevista, vamos também trabalhar orações coordenativas, além de revisarmos as conjunções coordenativas. E aí vamos revisar de novo. Eu falei que não faria, mas na verdade faremos a revisão do gênero entrevista, tá? Entrevista é um gênero que tem a finalidade de informar o leitor ouvinte por meio de uma sequência de perguntas e respostas entre ao menos um entrevistador e um entrevistado. Ocorre normalmente em uma situação oral, então, dialógica, né? Mas pode ser transcrita e publicada em uma versão impressa. Aí vocês, mas Camille, o que é uma transcrição? É quando a gente tem o áudio da entrevista e a gente faz uma cópia, ipsis literis, que é tipo tal qual. Então, não importa o desvio, não importa as reticências, tudo precisa estar marcado na transcrição. E aí, quando a gente precisa divulgar essa transcrição, a depender do gênero, é comum que sejam necessários fazer alguns ajustes, mas a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Não, por se tratar, gente, esse por que se trata ou por se tratar. Eu pensei de um jeito, escrevi do outro, sobre um R aí, mas tudo bem. De um gênero que admite diversas formas, ou seja, diversas modalidades, podemos destacar a pluralidade de materializações da entrevista, que pode ser o quê? Uma entrevista jornalística, científica, de emprego e etc. E aí vamos conhecer algumas e eu acho que outras vocês já viram, mas a gente revisa. Então, ó, em grupo, o que seria uma entrevista em grupo? É aquilo que a gente costuma chamar de coletiva de imprensa. Sabe quando a gente vai ter o lançamento de um filme, ou de um seriado, ou algum evento, ou um álbum e tal, e aí você tem o elenco todo do filme, o diretor e diversos jornalistas, que vão fazer o quê? Uma coletiva, vão fazer uma entrevista coletiva. A gente também vê isso, por exemplo, nos jogos de futebol, nos esportes em geral, em que há uma transmissão. Você tem o quê? Todo o elenco ou todo o time e toda uma sorte de jornalistas, de veículos diferentes.
E aí as perguntas são feitas assim, né? A escolha realizada com jornalistas de diversos veículos e cada um faz suas respectivas perguntas ao entrevistado. Então, digamos que seja uma entrevista que é um pouco mais imprevisível, né? Porque você não tem toda uma lista de perguntas para fazer para uma pessoa específica. A gente vai ter diversos jornalistas que podem, ou, sei lá, escolher a quem dirigir a pergunta, ou ela também pode ser respondida por qualquer um deles, enfim. E a gente também tem a entrevista individual, que é realizada entre o entrevistador e o entrevistado. Essa é previamente agendada. Então, aqui, na verdade, talvez seja o modelo de entrevista que a gente pense como um modelo entrevista. E aí seria, talvez, a modalidade mais conhecida, que vem primeiro na nossa cabeça quando a gente fala de entrevista, né? Que é quando você tem um jornalista, um repórter, um entrevistador e o entrevistado. E aqui, claro, geralmente combina-se a pauta, combinam-se os assuntos a serem tratados. E aí você tem essa modalidade, né? A gente tem a entrevista de pesquisa. Por exemplo, a gente pode falar do censo, do IBGE. A gente sempre pode, por exemplo, ir para o meio da rua e fazer um levantamento sobre, talvez, o trabalho informal. O professor Henrique, de História, inclusive, fez uma ontem sobre as condições do trabalho informal. Confiram amanhã. E aí é isso, tem essa dinâmica de você fazer um levantamento. E aí, realizada por especialistas que devem dar uma informação técnica, porém de fácil compreensão sobre determinado assunto. Então, na verdade, entrevista de pesquisa, eu acabei falando um sentido e coloquei outro no slide. Esse do slide, é aquela entrevista que é dada por especialistas. Então, digamos que eu sei lá, queira fazer uma entrevista falando, sei lá, com um pesquisador, um físico, e eu quero fazer perguntas sobre física quântica. Então, provavelmente, eu procurarei entrevistar um físico que estude física quântica. A entrevista de pesquisa que eu falei é quando a gente faz um levantamento para uma pesquisa, que também funciona, por exemplo, tanto para o exemplo que eu falei do professor Henrique, de História, mas também quando vocês, no futuro, fizerem trabalhos acadêmicos e vocês precisem de dados, dados espontâneos e tal. E aí vocês podem fazer essa pesquisa de ir a campo e entrevistar para uma pesquisa. Então, perdoem a confusão, mas eu espero que vocês tenham compreendido. A gente tem a pesquisa de rotina, entrevista de rotina, que acontece a partir dos acontecimentos factuais e de interesse público, com personagens que estiveram presentes nessas ocorrências, que podem ser acidentes, mortes, assaltos, enchentes, entre outros. Esse tipo de entrevista é o que a gente geralmente vê nos telejornais, né? A gente tem diversos programas na grade televisiva que vão desde os jornais de manhãzinha cedo, aqueles do meio-dia que abordam casos mais violentos, e a gente tem os jornais diários também. E dentro desses jornais diários, a entrevista de rotina, ela é diária, né? Ela acontece o tempo todo. E aí o tema pode ser diverso, vai depender do que aconteceu naquele dia. Por exemplo, Recife, quando chove demais, a gente tem diversos casos de alagamento, enchente. Então, a gente sempre tem essa entrevista de rotina. Aí, tanto que eu pus, assim, um moço acidentado. E a gente tem a entrevista opinativa, que é realizada com pessoas que possuem experiências e conhecimentos sobre determinados assuntos, como atletas, estudiosos ou profissionais consagrados. Nessa aqui, na verdade, o objetivo é ter a opinião de uma especialista sobre algo. Então, ou que tenha uma experiência, ou que tenha
como eu posso dizer, ou que seja um especialista, mas o objetivo é buscar a opinião dessas pessoas. Então, é menos perguntar sobre quem você é, o que você faz, o que você acha de tal, mas sim perguntar, de fato, a opinião sobre tal aspecto, sobre tal acontecimento, sobre tal descoberta, sobre tal caso no esporte. O que você, como pessoa que tem experiência ou é especialista, o que você acha disso? Deu para compreender, gente? A gente tem também a entrevista de personalidade ou perfil. Não sei se vocês já se depararam com esse gênero, mas em algumas revistas e algumas publicações online, impressas, a gente tem, por vezes, uma categoria chamada entrevista de personalidade, uma seção, na verdade, ou entrevista de perfil, né? Ou a criação de um perfil. E aí, o que seria isso? Seria, na verdade, aquela entrevista cujo objetivo é descrever como é a vida da pessoa, quais são seus gostos, seus hábitos, suas preferências, curiosidades. Então, por vezes, acaba sendo uma entrevista com o objetivo de se construir um perfil. De mostrar para o público algumas características, alguns hábitos, algumas manias, algumas curiosidades de personalidades, de pessoas famosas ou de pessoas influentes. É aquela velha entrevista com foco na fofoca. Que aí, às vezes, claro, pode ser mais indiscreta ou menos indiscreta, pode falar mais sobre a vida pessoal, manias, gostos, ódios, ou pode ser também até um pouco mais biográfica, então resgatando a história, perguntando sobre momentos marcantes. Então, como eu disse, entre os diversos tipos de entrevista, há aquele que existe para a definição de um perfil. E aí, sabe aquelas sessões das revistas em que a entrevista é focada completamente na história e nas preferências do entrevistado? Então, tais sessões são chamadas de perfil ou entrevista de personalidade. Priscila escreve para uma revista de variedades e foi escolhida na reunião de pauta para escrever um perfil de algum artista local. Então, o que é reunião de pauta? Seria aquele momento em que os editores e os jornalistas definiriam qual seria a pauta, quais seriam os assuntos, as reportagens, as notícias, o que vai sair. E ela foi selecionada para fazer essa entrevista de perfil. Então, qual seria o primeiro passo? A escolha. Sobre quem essa entrevista será, né? Sobre quem? E aí, vamos ver sobre quem será. E aí, como alguém que adora ir a shows de stand-up e é fã de comédia, perguntou à sua editora se poderia escolher o comediante de sua preferência para realizar a entrevista de personalidade. Então, vejamos. Ela então, escolhe um artista de comédia. Então, provavelmente, em suas perguntas, ela deve destacar esse aspecto da vida do artista. Claro que ela pode perguntar sobre uma infinidade de coisas, mas perguntar sobre a escolha profissional, sobre o percurso profissional, tudo isso também importa, também é interessante. Até porque um dos motivos pelos quais ela escolheu a pessoa é justamente pela profissão dela, porque é um artista de stand-up. E, naquela noite foi a um show de comédia e escolheu sua personalidade. Desculpem de novo, gente. A professora, acho que quando montou esse aqui, a professora sendo eu mesma, estava um pouco sonolenta, porque passou aqui um R de novo. Mas, enfim. Então, ela foi a um show de comédia e escolheu sua personalidade, o comediante que solou naquela noite. Depois de pegar o contato do artista, fez a proposta do perfil e enviou as perguntas por e-mail. Vamos ver, então, quais foram as perguntas? Rafael Tibério é seu nome artístico ou de origem? 2. Como a comédia entrou na sua vida? 3. Qual o seu maior sonho dentro da comédia? Qual a sua maior inspiração na vida e na comédia?
Um sonho já realizado. Maior medo. Comida preferida, filme preferido, melhor momento no palco, comediante preferido. Então vejam. Reparem que Priscila, quando ela fez a sua seleção de perguntas, ela se voltou tanto para alguns aspectos. Hábitos, preferências, inspirações, momentos marcantes. O que ela considerou serem dados, informações essenciais sobre aquele artista. A gente pode dizer também que a entrevista de perfil, ela tem esse aspecto essa finalidade de também apresentar um pouco o artista para pessoas, não só para o público daquele artista, mas também para o público que não conhece. E aí, por isso que, vou aqui voltar para a gente ver de novo, algumas perguntas são sobre a vida pessoal, são sobre a profissão, que no caso do comediante, qual a relação dele com a comédia? Como ele começou? Por que começou? Também temos perguntas que se agitam principalmente em torno de preferências. Então, comida preferida, comediante preferido. E aí vocês perguntam por quê, né? Porque às vezes são essas perguntas que não são, que são mais genéricas, elas são suficientes para que a gente tenha uma ideia do que é a pessoa. E esse é o objetivo do perfil. Não é, claro, fazer uma biografia aprofundadíssima, senão a gente pode fazer, por exemplo, uma reportagem sobre. A gente pode fazer um comentário, a gente pode fazer outros gêneros. A gente pode exercitar essa função de aprofundamento da biografia em outros gêneros, não necessariamente no perfil. E aí, por isso que as respostas, elas são mais genéricas, elas são imediatas, elas são rápidas, são curtas. E aí, Rafael gentilmente respondeu a repórter de maneira breve e objetiva, assim como pede por vezes o gênero. Então, vamos sacar as respostas, tá? E ela colocou um título, Drops de Comédia, um perfil de Rafael Tibério. Então, aqui seria um perfilzinho dele. Algumas curiosidades, alguns hábitos, Como a comédia entrou na sua vida? E ele responde, para proteger os outros. Gente, reparem também que é importante que a gente, quando produz esse tipo de conteúdo, a gente se atente a nomear as perguntas, respostas. Claro, vocês poderiam colocar pergunta, resposta, ou o nome da revista, o nome da personalidade. Eu escolhi colocar a abreviação dos nomes, né? Então seria PA, seria Priscila Araújo, e RT Rafael Tibério. Então, só para dar esse contexto. Vocês também destacarem perguntas e respostas facilita que, visualmente, o leitor ele já perceba do que se trata. Ele sabe qual é a pergunta, ele sabe qual é a resposta. E aqui eu preferi fazer esse destaque através do itálico e de uma cor diferente. Mas vocês podem usar só o itálico, só a cor ou ambos. Então, continuando. Qual o seu maior sonho dentro da comédia? Proteger os outros. Qual a sua maior inspiração na vida e na comédia? Aí ele responde, na vida, minha irmã. Na comédia, Eduardo Sterbit. Gente, eu acho que eu não falei, mas Rafael Tibério é um comediante de verdade, tá? Um comediante de Recife, e eu realmente fiz essa entrevista com ele, então não é fictício. As respostas são reais, ele é real, a historinha, claro, é ficção. Então, um sonho já realizado. Então, vejam que há uma mescla de inspiração, preferências, alguns aspectos pessoais, um sonho já realizado. Subir no palco. Maior medo, ser esquecido. Comida preferida, feijão ou lasanha. Filme preferido, O Alto da Compadecida, que nós já falamos bastante dessa obra aqui antes, né? Melhor momento do palco, quando meu pai foi me ver. E comediante preferido, Marc Maron. Então, assim, vocês podem ver que tanto as perguntas quanto as respostas, elas foram objetivas, mas suficientes para a gente delinear um perfil, para a gente ter uma ideia da pessoa que ele é. Então, vocês podem nunca ter visto ele na vida, mas vocês agora sabem
que a comida preferida dele pode ser feijão ou lasanha. Vocês podem nunca terem ouvido falar dele, mas aí vocês sabem que a maior inspiração na vida dele é a irmã. Vocês podem nunca ter ido num show dele, mas agora vocês sabem que o melhor momento do palco foi quando seu pai foi vê-lo. Então, essas respostas, elas dão uma dimensão humana à pessoa entrevistada. Dão uma ideia de que ela tem preferências, sentimentos, tem expectativas, pode também ter frustrações. Então, é um gênero que funciona muito para a gente conhecer o outro, né? E aí, lembram que eu falei da transcrição? Porque ele respondeu por e-mail, mas ele poderia ter feito por áudio. Se tivesse feito por áudio, a gente precisaria transcrever, copiar tudo e depois adaptar para o gênero escrito. Ou para extensão, ou porque às vezes a sessão é curtinha e as respostas são longas. Mas quando a gente faz essa transcrição, é essencial que, claro, a gente precisa fazer adaptações por causa da limitação do espaço, por causa do gênero. Às vezes há problema de concordância, de coesão, de coerência. Então, embora a gente talvez precise fazer uma edição para que haja uma redução do volume de material verbal e, com isso, alterações, mesmo assim, a gente precisa ter cuidado para que a gente mantenha a fala do entrevistado o mais próximo do que foi falado possível. O que isso quer dizer? Que a gente tem que tomar cuidado para que, no momento da adaptação, da retextualização, que é esse movimento de passar para um gênero oral, para o escrito. Então, o gênero está aqui, oral, a gente transcreve, e essa transcrição vai virar um texto. Então, é uma retextualização. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente pode manipular a opinião do outro, a gente pode manipular a fala do outro. Aí vocês perguntam, como? Veja, a gente pode atenuar, intensificar ou até modificar completamente o que foi dito só mudando um verbo, um adjetivo, um advérbio. Por exemplo, creio que a saída de Gabriel do comitê de ética foi um choque. Tem um peso. Mas creio que a retirada de Gabriel do comitê de ética foi um choque. Vejam só, partindo desses exemplos, o que é que a gente pode compreender aqui? Embora os verbos eles tenham sentidos semelhantes, próximos, nas orações, claro, a gente já viu aqui que não há sinonímia perfeita. E nesse caso, os verbos eles dão um peso na frase diferente. Na primeira, quando eu digo que Gabriel saiu, parece que foi uma saída espontânea, ele resolveu sair. Mas quando eu digo que a retirada, então parece que ele foi tirado à força. Isso muda completamente, gente, o sentido. E a gente pode fazer isso, mas a gente não deve fazer isso, certo? Então, ao fazer a substituição, atribuiu-se ao entrevistado a autoria de uma fala que não é dele. E isso acaba esconde a voz do entrevistador. Por quê? Se eu mudo o verbo, por exemplo, e esse verbo muda o sentido, a fala do entrevistador está misturada com a minha fala. Então, acaba que essa manipulação esconde também uma outra voz. Então, falamos aqui em quê? Em uma dupla manipulação. A do entrevistado e a do leitor, que tem a entrevista como gênero informativo. Então, o leitor, se não sabe que o repórter fez essa mudança, vai acreditar que o entrevistado falou isso, com outro sentido, com outro peso. Então, cuidado com isso. Não façam isso, tá, gente? E agora vamos só revisar brevemente tudo que a gente tem visto nessas últimas semanas, né? Vocês lembram que o que é uma coesão textual? Porque eu falei bastante disso hoje, né? De manter o texto coeso. Então, são mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica. Aí vocês, Camille, o que é lógico-semântica? É uma conexão de sentido, tanto das palavras quanto do texto no geral. Uma sequência lógica. E essa ligação e harmonia permite a amarração do texto. E é feito com conjunções, preposições, advérbios, enfim. A coesão referencial é quando a gente vai resgatar um termo já dito anteriormente. E é importante porque o texto ele fica mais fluido. E aí a gente pode tanto retomar, como a gente pode apresentar termos ainda não empregados,
E também fazer referência àqueles que estão implícitos, escondidinhos. Então, a gente usa o quê? Sinônimos e outras palavras, pronomes, advérbios, conjunções, preposições. Por exemplo, Camille é professora. Ela dá aula tal. O ela está fazendo o quê? Está retomando Camille, está fazendo essa volta. Tem a coesão sequencial, que é feita pelas conjunções coordenadas e subordinadas. E aí é para manter uma sequência do texto, tá? A gente já viu isso com mais detalhes nas outras aulas, e aí vocês podem sempre voltar. E aí, claro, além das conjunções, também outras palavras que fazem essas conexões entre frases, orações e parágrafos. E aí trazendo diversos sentidos, como causa, oposição, conclusão. E aí eu chamo o quê? Um detalhe é que, diferente da coesão referencial, a sequencial não se refere a termos específicos, mas sim às ideias de uma oração, período, frase ou parágrafos com outros termos. Não é uma questão de referência, de retomada, mas de conexão, mas de ligar mesmo as partes. E a gente tem as conjunções adversativas, que dão ideia de oposição, alternativas de alternância, conclusivas de conclusão, explicativas de explicação, aditivas de adição. E aí, para casa, é o seguinte, aproveitando, sim, esse é o espírito já, né, gente, desse gato assim, deitado, morto, cansado. Vejam só, a proposta para casa é qual? Que vocês aproveitem as perguntas do perfil e, claro, façam as adaptações necessárias e produzam um perfil de alguém que vocês admiram. Tá? Que tal? Então, gente, é isso. Nossa aula termina aqui. E eu espero que vocês tenham revisado, compreendido, gostado. Então, deixem comentários nas aulas, tirem suas dúvidas, baixem o aplicativo. E até a próxima, tá? Foi um prazer estar aqui e até semana que vem. Até a próxima aula, na verdade, né? Tchau!